Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química. Pois bem, o foco da aula de hoje são as funções inorgânicas, especificamente sobre os ácidos. Inicialmente, que raio de trem que é isso, funções inorgânicas? Pois bem, pessoal, na química inorgânica nós vamos agrupar as moléculas em 4 grandes grupos: ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? Especificamente, o foco da aula de hoje são os ácidos. Só que antes da gente começar a falar sobre os ácidos, alguns conceitos. Luciano, o que é um eletrólito? É toda substância, seja ela iônica ou molecular, que conduz corrente elétrica em solução. Não entendi nada. Seguinte, pessoal. Qualquer que seja a substância em contato com água, caso formem íons nesta água, você vai ter uma solução iônica, tá bom? E quando você tem uma solução iônica, você tem a você tem a condução de corrente elétrica. Então, qualquer que seja o meio que você consiga fazer uma solução com íons nessa solução, você vai ter essa solução passível de conduzir uma corrente elétrica. Luciano, mas como é que eu crio uma solução com íons? Tem duas maneiras. Ou você vai colocar em água compostos iônicos ou compostos moleculares, e a partir de então você vai ter a formação de uma solução, tá bom? Uma solução eletrolítica com eletrólitos. Luciano, eu estou com uma dúvida aqui. Como é que eu vou identificar um composto iônico e um composto molecular, já que todos os dois em contato com água vai fazer a liberação de íons? Seguinte, pessoal. Quando você tem metal mais ametal ou hidrogênio, lembra daquelas ligações químicas que a gente estudou lá em tabela periódica? Pois bem, quando você tem um metal ligado a um ametal, ou metal a um hidrogênio, você tem compostos iônicos. E compostos moleculares são formados quando você tem interação entre ametais com ametais, ou ametais com hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio. Tá bom? Então, qualquer que seja essa combinação que você faça, ametal com ametal, ametal com hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio, você vai ter um composto molecular. Tanto compostos iônicos quanto moleculares em contato com água vão formar soluções eletrolíticas, ou seja, nessa solução você tem eletrólitos. São aquelas espécies que conduzem corrente elétrica. Beleza? Continuando. Luciano, tem algum exemplo? Sim. NaCl, Na metal, Cl1 metal. Opa, metal com metal formou um composto iônico, vai formar íons. E nesse caso aqui você tem o hidrogênio mais um A metal. Opa, ó, hidrogênio mais um A metal. Você também vai formar íons. Tá bom? Continuando. Luciano, deixa eu te perguntar. Como é que faz essa ionização? É sempre total? Não. Você tem dois tipos de ionização aqui. Ou a ionização vai ser total, quando todas as moléculas são ionizadas, ou parcial. É aquele momento onde nem todas as moléculas são ionizadas. Tá bom? Por isso que é parcial. Pois bem, para se identificar a quantidade de moléculas que sofreram ionização, utiliza-se o grau de ionização, que é um alfa. Como é que você calcula isso? É o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Tá bom? Isso é só um cálculo para saber qual que é o grau de ionização da sua solução, seja ela total ou parcial. Pois bem, Luciano, eu já ouvi falar a respeito de um pH. Que raio de trem que é esse? pH nada mais é que uma siglazinha que significa potencial hidrogênio iônico. Isso aqui, ele mede uma escala, tá bom? Que vai de 0 a 14, que mede a acidez ou a basicidade da sua solução. De 0 a 7, você tem soluções ácidas. De 7 a 14, soluções básicas. E quando você tem no 7, você tem uma solução neutra. Pura e simplesmente isso, tá bom? Agora sim, a respeito de ácido. Segundo Arrhenius, você tem o seguinte: ácido é toda substância molecular que, dissolvida em água, propicia o aparecimento de íons hidrônicos, ou H+. Luciano, como é que funciona isso? Seguinte, toda espécie que você colocar em água e liberar H+, é um ácido. Pronto, acabou. Segundo Arrhenius, tudo aquilo que você coloca em água, H2O, e forma H+, é ácido. Pura e simplesmente isso. Tá certo? Só que você pode fazer uma classificação desses ácidos. A primeira classificação que a gente está vendo aqui é o seguinte: quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Luciano, o que é isso? Hidrogênios ionizáveis é o número de hidrogênios liberados. Lembra aquele H+ em água? É isso. É o número de H+ em água que vai ser liberado. Tá bom? Então, quanto a isso, nós temos aqui os monoácidos. São aquelas espécies que, em contato com água, liberam um íon H+. É o nosso caso aqui, o HCl. Só tem um hidrogênio aqui em contato com água, vai liberar um H+. Isso é um monoácido. Um diácido, como o próprio nome diz, é quando em contato com a água, essa espécie vai liberar dois íons H+. Dá uma olhada aqui, ó.
H2SO3, você vai ter a liberação de 2 íons H+. Isso aqui é um diácido. Um triácido é aquela espécie que em contato com água vai liberar 3 íons H+, e um tetraácido é aquela espécie que em contato com água vai liberar 4 íons H+. Pronto, só isso. Tá bom? Ah, Luciano, só tem essa classificação? Não. Você pode classificar quanto a presença e ausência de oxigênio também. Caso você tenha a presença de oxigênio, você vai ter esse ácido chamado de oxiácido. Oxigênio, oxiácido. Caso você tenha a ausência de oxigênio, ele vai se chamar de hidrácido. Tá bom? Opa, tem oxigênio, oxiácido. Não tem oxigênio, hidrácido. Tá bom? Ô, Luciano, e a classificação quanto à força? Beleza, tá lembrado que nós temos dois tipos de ácido? Os ácidos que não possuem oxigênio, chamado de hidrácido, e os ácidos que possuem oxigênio, chamados de oxiácido. Cada um destes grupos, oxiácido e hidrácido, eles vão ter uma classificação quanto à força. Os hidrácidos são bem simplesinhos, é um decoreba mesmo. Os ácidos moderados são só o HF, o ácido fluorídrico. Só isso. Opa! Um ácido moderado, um hidrácido que tenha força moderada, HF. Acabou, só isso. E os hidrácidos que são fortes, HCl, HBr, HI, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Só isso. Ah, Luciano, e os fracos? O que sobrou? Acabou, filho, só isso. Então, hidrácidos moderados, HF, hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. E os hidrácidos fracos é todo o resto. Lembrando que hidrácido é aquele ácido que não possui oxigênio. Ah, Luciano, e quanto aos oxiácidos? Como é que eu vou fazer a classificação quanto à força? Você tem ácidos muito fortes, fortes, moderados e fracos. Para você saber isso, você vai ter que fazer um cálculozinho. Tá lembrado que oxiácidos são aqueles ácidos que possuem oxigênio? E para ser um ácido, você tem que ter a espécie que libera H+ em solução. Não é isso? Então, logicamente, ele tem que ter um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio para ser um oxiácido. Não é isso? Então, tá bom. Então, você calcula a força dos oxiácidos fazendo uma relação entre o número de átomos de hidrogênio e o número de átomos de oxigênio. Caso você faça o número de átomos de oxigênio, que é o meu Y, menos o número de átomos de hidrogênio, que é o meu X, caso essa conta dê 3, ele é chamado de muito forte. Olha só, 4 menos 2 vai dar o quê? 2, não é isso? Que bom, pois aqui é uma conta errada. Tá, foi mal. Então, aquele ácido, isso aqui no caso, ele seria um ácido forte, pessoal. Tá? Isso aqui eu pus errado para vocês. Então, um ácido muito forte é quando você pega o número de oxigênios menos hidrogênio, e ele tem que dar 3, ele é um ácido muito forte. Caso você faça o número de oxigênios menos hidrogênios e ele dê 2, ele vai dar forte. Como é o caso do quê? O ácido sulfúrico, ó, 4 menos 2 vai dar 2, que é o mesmo caso aqui do perclórico, tá bom? Um ácido moderado é quando você pega o número de oxigênios menos hidrogênio, ele der 1, ele é um ácido moderado. Ó, 3 menos 2, 1. E aquele fraco é quando você tem o resultado do número de oxigênios menos hidrogênios, se ele for 0 ou menor que 0. 1 menos 1 deu 0. Só isso. Tá bom? E nós temos aqui algumas exceções, não é isso? Aqui, teoricamente, você vai ter 3 menos 2 vai dar 1, só que ele é fraco, o HCO3, tá bom? Porque ele é instável, ele se decompõe em H2O e CO2, tá bom? Isso aqui é só um anexo. São só as exceções que você tem que lembrar, tá certo? Belezinha, belezinha. Nós temos aqui também outros dois casos onde são exceções. Quando você pega 3 menos 3 vai dar 0, só que no caso ele é um ácido moderado. E quando você pega 2 menos 3 vai dar menos 1, que ele seria fraco, no caso ele é moderado também, tá bom? São só algumas exceções que você tem que ficar atento. Pois bem, o que nós temos? A nomenclatura, presta atenção. Nomenclatura de hidrácidos é muito simples. É o nome ácido mais o nome do elemento mais hídrico. De novo, ácido mais nome do elemento mais hídrico. Como é que funciona isso? Não é HF, não é? Que elemento que é esse F? Né? O flúor. Então é ácido fluorhídrico. Beleza? Ácido fluorhídrico. HCl, que é um hidrácido também. É o nome ácido. Qual é o nome do elemento? Esse nome do elemento é aquele que não é o hidrogênio, tá certo? Isso aqui você não falou para mim que é o cloro, HCl, não é um cloro, Cl? Então é ácido clorohídrico. Tá vendo que é esquisito? Clorohídrico. Então é por isso que fica clorídrico, tá bom?
HBr. BR não é bromo. Ácido, o nome do elemento não é bromo, mas o hídrico. Opa, Luciano, vai ficar ácido bromohídrico. Também fica estranho, por isso que se fala bromídrico. É só isso que você tem que lembrar, pessoal. Ácido, nome do elemento, mais hídrico, tá certo? Isso são para os hidrácidos. Ô, Luciano, e para os oxiácidos? Isso aqui você vai fazer o nome, você vai dar um nome, desculpa, de acordo com o NOx, que é o número de oxidação, tá bom? Isso aqui são alguns passos. Primeiro, você identifica que é um ácido, ou seja, começa com hidrogênio, não é isso? Você depois confirma que ele é um oxiácido, ou seja, ele tem presença de oxigênio. Depois você vai fazer a verificação do NOx do elemento desconhecido. Ah, Luciano, como assim do elemento desconhecido? Para ser um oxiácido, obrigatoriamente você tem que ter átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio, não é isso? Pois bem, Alisson, por que obrigatoriamente eu tenho que ter hidrogênio e oxigênio no meu oxiácido? Para ser ácido, tem que ter hidrogênio. Acabei de explicar por que você tem que ter hidrogênio aqui. E para ser um oxiácido, ele tem que ter a presença de oxigênio, tá bom? Então, de acordo com o NOx, número de oxidação deste elemento desconhecido aqui, é aquele elemento que não é nem o hidrogênio nem o oxigênio. Você vai dar um nome para esse ácido. Ô, Luciano, eu sei o NOx do hidrogênio e do oxigênio? Sim, são os dois NOxes que você vai ter que decorar. O NOx do hidrogênio ele vai ser mais 1 e o NOx do oxigênio ele vai ser menos 2. De novo, NOx do hidrogênio mais 1 e do oxigênio menos 2. Tá vendo que nessa molécula aqui você não tem nada no canto superior direito? Então, a somatória dos NOxes individuais ele vai ser 0, não é isso? Então, beleza. Então, como é que eu faço o cálculo? Então, esse oxiácido, HClO3, como é que funciona? É o NOx do hidrogênio, que você sabe que é mais 1, vezes o número de hidrogênios, não é isso? Mais o NOx desconhecido, a gente vai chamar de X, mais o NOx do oxigênio, que você sabe que é menos 2, mais vezes o número de oxigênios, o número de átomos de oxigênio, somando isso tudo vai ter que dar 0. Tá vendo que no canto superior direito não tem nada? Quer dizer que ele é 0, tá bom? Ele não é um íon, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o NOx do hidrogênio? Mais 1, Luciano. Vezes, qual que é o número de átomos de hidrogênio? 1. Beleza? Mais X, que é o que você quer saber. Qual que é o NOx do oxigênio? É menos 2. Vezes, quantos oxigênios você tem? 3. Isso tudo vai ter que ser igual a 0. Continuando. Não coube aqui, eu coloquei aqui em cima. Opa, mais 1 vezes 1 vai dar mais 1. Mais X, não é? Que é o que você quer saber. Mais, opa, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Isso tudo vai ter que dar 0, não é isso? Fazendo somatório, opa, mais 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais x é igual a 0. Isolando esse termo desconhecido que é o x, o que você tem? X é igual a mais 5, não é isso? Opa, então o NOx desse elemento desconhecido é mais 5, Luciano? Sim. O que eu faço com isso? Choro? Não. Você vai ver essa tabelinha aqui. Como é que você faz o nome desse oxiácido? Lembrando, é um oxiácido, então você tem que começar com ácido, não é isso? Não deu mais 5 o meu NOx? Sim. Então olha aqui, ó. Caso ele dê mais 5 ou menos 6, ele tem que estar nessa tabelinha. Nessa linha, desculpa. Então, como é que funciona? Ácido, logicamente, não é isso? Ácido mais o prefixo. Esse prefixo aqui, pessoal, é o que você vai colocar antes do nome do elemento desconhecido. Não é o cloro, que é o elemento desconhecido aqui do meu oxiácido? Não é isso? Então, no caso de prefixo, eu não tenho nada. Depois você tem ícaro. Como é que ficaria isso? Ácido, eu não tenho nada antes do meu elemento químico. O meu elemento desconhecido não é o cloro. Então, é ácido, opa, eu não tenho prefixo, então é cloroico, ácido clórico, tá vendo? Esse é o nome do meu ácido clórico, tá? Então, de acordo com o NOx do elemento central, você vai vir nesta tabela e descobrir qual é o nome do seu ácido. Colocando aqui outros exemplos, opa, eu fiz aqui o cálculo de um HClO4, fazendo os cálculos aqui. O hidrogênio não vale mais 1? Eu só tenho um hidrogênio, então é mais 1. O oxigênio, cada oxigênio vale menos 2, eu tenho 4 oxigênios. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, não é isso? Somatório disso aqui tudo tem que dar 0. Mais 1 mais x menos 8 tem que dar 0. Opa, mais 1 menos 8 dá menos 7. Isolando isso aqui vai dar mais 7. Isso aqui é a mesma conta que a gente fez antes, pessoal, só que eu estou fazendo mais rápido, tá? Então, o que você tem? Ele vai dar com NOx, é mais 7. Opa, mais 7 é aqui. Então, lembra que o nome do elemento é cloro? Então, é ácido percloroico. Só que fica esquisito falar ácido percloroico, então por isso que é ácido perclórico. E o mesmo caso você faz também com essa molécula H2SO4, tá bom? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula sobre ácidos
quanto a funções inorgânicas. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.